Bom dia, pessoal. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Meu nome é Anderson Ribeiro, sou responsável por algumas verticais de negócios da Abra Software, incluindo o Broadcom, e é com esse fabricante que estamos iniciando mais uma live exclusiva. Dessa vez, para falar sobre proteção de dados, que é o artigo que a gente publicou para que vocês estivessem hoje conosco. Lembrando que o conteúdo ele é gravado, então eu peço gentilmente que vocês escaneiem o QR Code de vocês para que vocês possam assistir esse conteúdo nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Hoje estamos aqui com o Bruno, que é um dos principais engenheiros da Broadcom. Ele nos conduzirá pela apresentação, então durante a apresentação fiquem à vontade para fazer perguntas. Responderemos todas no final, então sejam bem-vindos, obrigado pela disponibilidade e é contigo aí, Brunão. Bom dia, Anderson, tudo bom? Tudo jóia, Bruno. Agradeço muito a Abra Software pela oportunidade de estar fazendo essa live aí com vocês. Bom dia a todos, espero que estejam todos bens nesse cenário diferente que nós temos aqui. E vamos passar aí uma hora conversando aí sobre um assunto bem interessante que eu acredito que vai ser relevante aí para o dia a dia. Foi relevante para mim a partir do dia 23 de março, então vamos fazer com que estender isso daí e torcer para que isso acabe o mais rápido possível, apesar do cenário não estar tão promissor assim. É um novo momento que não é tão novo, né, Bruno? A gente já conhece ele há um bom tempo. Qual que era o termo que o pessoal sempre brincava? O novo normal? Já não é novo, né? O novo normal. Vamos lá? Vamos lá, fica à vontade, viu, Bruno? Então vamos lá. Só partilhando aqui, isso aqui não é para vocês verem. Cadê a apresentação? Tá aqui. Estão vendo a minha tela? Estou vendo, Bruno. Bora então. Então, mais uma vez, pessoal, bom dia a todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre proteção contra vazamento de dados em termos de pandemia, né? A proteção contra vazamento de dados continua mais ou menos a mesma coisa. O problema agora é só o vetor de como é que a gente vai fazer essa proteção, que mudou um pouquinho, né? Então, o que está acontecendo? O que aconteceu, né? As organizações mandaram todo mundo trabalhar de casa, ponto. No meu caso, eu lembro muito bem, foi no dia 23, estava com um monte de reunião agendada com o cliente e tal, e daqui a pouco veio de top-down, cancela tudo, vai para casa e tudo que você vai fazer a partir de hoje vai ser remoto. Como assim fazer tudo remoto? Como é que eu vou ter contato com as pessoas remoto? Como é que a gente vai conversar remotamente dessa forma que a gente está fazendo agora, por exemplo? Como é que eu vou acessar as ferramentas que eu tenho dentro de casa para trabalhar no dia a dia? Como que isso tudo vai acontecer? E aconteceu, de um jeito ou de outro. Aos trancos e barrancos, a gente virou para casa e começamos a trabalhar dessa forma. Então, as empresas precisavam criar uma forma de fornecer acesso para a gente, eu vou falar sempre nós, porque está todo mundo incluído nesse tipo de situação, né? Dar o acesso que fosse rápido, eficiente e seguro em dispositivo da empresa, ou então até dispositivo que não era da empresa. Tinha organização que não tinha computador para todo mundo levar para casa. E aí, como é que fica na situação dessa? Usa o seu, a gente vai trabalhando do jeito que der. E como fazer com que isso fique seguro, né? Aqui só toda a apresentação tem que ter uma estatística, né? Então vamos trazer aqui estatística do Gartner, estatística também do Gartner CFO e do Gartner HR. Do pessoal de recursos humanos, falando que 41% aproximadamente vai trabalhar de casa após a pandemia. O pessoal que cuida da grana, que são os CFOs, da parte financeira, falou o seguinte: não, bicho, se der certo, vai todo mundo trabalhar de casa e ponto, e acabou. E isso tem se tornado uma verdade. Eu acredito mais nesses 74% aí do que nos 41%. Muitas organizações simplesmente estão extinguindo os escritórios que elas têm e deixando o pessoal trabalhar de casa. Porque financeiramente os caras viram que a conta era muito interessante, né? São Paulo, se você considerar um aluguel de um andar inteiro, como as empresas têm, é muito caro. Eles poderiam pegar parte desse valor e investir em tecnologia
para poder garantir que o acesso fique seguro para as pessoas dentro de casa. E qual que é o problema que a gente tem em relação a isso? É que quando você tira o pessoal do escritório, você tem toda uma infraestrutura para esse pessoal acessar esses equipamentos. Então, começa a ficar mais vantajoso você tirar essa infraestrutura que você tem aplicada a um escritório, um data center, por exemplo, e levar isso para a nuvem. Tá? Isso é muito mais econômico de você fazer. O discurso da nuvem, né, já tem caminhado aí nos últimos 5 anos praticamente, todo mundo falando, bicho, manda para a nuvem, manda para a nuvem, manda para a nuvem, manda para a nuvem, porque a nuvem é mais barato, a infraestrutura é melhor e é mais seguro, porque os caras têm lá gente que trabalha com isso o dia inteiro, noite e dia, e eles manjam muito mais do que a nossa infraestrutura. A gente só gerencia, por exemplo, esse tipo de organização. Só que qual o problema quando você migra esse tipo de arquitetura, né? Os usuários aqui na parte da direita tentando acessar o que está da parte da esquerda e todo um problema chamado internet no meio do caminho. Então, qual que é um dos principais problemas? Os usuários não tinham tanta performance para acessar as aplicações da mesma forma que eles tinham dentro de casa. Dentro de casa não, dentro da organização. Você imagina o seguinte cenário. As redes de comunicação dentro do escritório, a maioria delas são gigabit Ethernet. Quem tem um link de gigabit em casa para acessar a internet? Nos grandes centros a gente tem aí 100, 200 megabit, mas em lugares mais afastados você tem 10, 5, 1. Então como é que você garante a performance para o usuário, a qualidade do acesso a essas informações de maneira controlada, para que ele consiga trabalhar de fato? O outro lado entra o pessoal de TI, o pessoal de segurança. Os caras trabalharam há 20 anos construindo um arcabouço de ferramentas para ter o controle das informações, o controle do que acontecia dentro da empresa. Você manda todo mundo para fora, tanto o usuário quanto você manda as informações também. Como é que você vai ter visibilidade e controle do que acontece na máquina do usuário e no seu data center, que já não é mais seu? Ele só hospeda a sua informação. Então, isso trouxe uma complexidade muito grande e difícil de ser resolvida. E toda aquela conversa que a gente tinha de economia de levar o data center para fora, de deixar o usuário em casa, você viu isso esvair, porque você precisava gastar mais com novas ferramentas, com novas tecnologias, para ter a visibilidade desse ambiente como um todo. Então, o que aconteceu? O Gartner, visionariamente, em dezembro do ano passado, eles preveram que nos próximos 5 anos haveria essa mudança da forma que as pessoas trabalham em relação às informações e ao acesso dessas informações. Então, eles chegaram a essa conclusão que nesse período de tempo, olha só, eles falaram 5 anos, esse modelo de rede seria completamente obsoleto. Segurança, rede e segurança, muito importante a parte de segurança. Se tornaria completamente obsoleto. Acho que a única parte que eles erraram foi na questão dos 5 anos, porque em 1 ano isso mudou completamente, né? 3 meses isso mudou completamente. Então, qual que foi o conceito que o Gartner vislumbrou, né? Que haveria um conjunto de serviços de rede, então Network as a Service, que deveriam ser proporcionados para os usuários, a fim de otimizar o tráfego e garantir o acesso correto a essas aplicações, e também com segurança. Tá? Então, os mesmos serviços que você teria hoje de segurança dentro da sua organização, isso teria que ser convergido para essa rede externa e juntar esses dois mundos de segurança e de rede no que eles chamaram de Secure Access Service Edge. Tá? O que vem a ser, então, esse cara? É um framework de várias tecnologias, tanto de rede quanto tecnologias de segurança, para garantir que os seus usuários, independente de onde eles estejam, tenham acesso às informações de uma maneira eficiente e segura. Então, se você tem usuários remotos, meu caso hoje, escritórios remotos, empresas que ainda possuem pessoas dentro delas trabalhando, usuários remotos consumindo todas essas informações na internet, seja através de SaaS, IaaS ou então uma rede privada,
de uma maneira segura. Por isso, você precisaria de ter vários pontos de presença, são esses POPs, por exemplo, aqui, grudados aqui na nossa nuvem, próximos aos usuários, que fornecessem todos esses serviços e que dessem visibilidade para a organização conseguir controlar o acesso do usuário. Tá? É essa, então, que é a ideia do SASE Framework. E como que a gente da Symantec, Broadcom, vê esse tipo de situação? A gente entende que a primeira coisa a fazer é garantir que os usuários consigam acessar esses serviços. Então, se você tem a sua empresa, a gente, através de um proxy, ou então de um Next Generation Firewall, consegue integrar para que esse tráfego seja redirecionado para o framework do SASE, para a infraestrutura que suporta o SASE. Se você tiver remoto, por exemplo, tem outras duas opções que a gente pode considerar. Se tiver um Endpoint Protection, esse cara ele tem como redirecionar o tráfego web dos usuários também para essa infraestrutura. Da mesma forma que você pode colocar um agente de proxy nas máquinas, caso já tenha outra solução de antivírus, para que ele só faça o redirecionamento desse tráfego. Quando a gente faz o redirecionamento do tráfego, o que a gente começa a fazer com ele? Inspecionar o que está acontecendo ali dentro. Então, a gente vai garantir que o usuário é ele mesmo. Por que a gente faz isso? Para a gente pegar esse usuário e colocar em grupos de acesso e definir quais as aplicações, quais os serviços ele pode acessar na internet. Da mesma forma que a gente tem isso dentro da organização. A gente não tem os próprios grupos do ADs, onde as aplicações estão atreladas aos grupos com seus usuários e senhas ali e definir qual que é o papel de cada um. A mesma coisa vai ter que ter dentro do SASE. Definir o usuário, autenticar ele de uma maneira simples e eficiente. Também não adianta ficar fazendo com que o usuário tenha que guardar 50 milhões de senhas. Então, se a gente conseguir fazer uma federação, vai muito bem, obrigado. Identificamos ele. Beleza, o que ele tem que fazer acesso agora? Ele tem um conjunto de aplicações. Tá, mas ele vai para a internet também. O que eu preciso inspecionar? Só um momentinho, o avião está passando. O avião terminando de passar. Vamos lá. Eu posso precisar inspecionar o tráfego de SSL, abrir o conteúdo para inspecionar o que está passando ali dentro, se alguma informação sensível está saindo ou se algum malware está entrando para a máquina do usuário. Então a gente precisa decifrar esse tráfego, só que não é todo o tráfego que eu vou inspecionar, é somente aquele que interessa para a gente. Já teve uma discussão grande no passado a respeito de privacidade, do que o usuário pode, do que o usuário não pode, do que a gente pode e do que não pode ver do tráfego do usuário. Então, informação financeira não pode, informação a respeito de saúde não pode, e todo o resto, abre. Então, isso a gente precisa abrir. Tem uma estatística que fala que em torno de 70% a 80% do tráfego que vai para a internet é HTTPS, então é difícil de você abrir e inspecionar. Eu já questiono isso hoje e diria que mais de 80%, quiçá 90% do tráfego já é em cima de HTTPS. E é muito custoso de você abrir esse tipo de conteúdo. Então, essa infraestrutura tem que ter a capacidade de abrir todo o tráfego para você inspecionar esse tipo de conteúdo. Uma vez que, então, você identifica o usuário, analisa o que ele está saindo, a gente começa agora a ter várias camadas de proteção para dar acesso a cada um dos tipos de aplicações que nós temos no hall, digamos assim, de aplicações que o usuário precisa para trabalhar no dia a dia, né? Então está quebrado aqui em 4 grandes grupos, vamos abrir cada um deles aqui. Então, já identifiquei o usuário, já direcionei o tráfego dele, vamos dizer que esse usuário precisa acessar a internet, por exemplo. Então, eu preciso definir quais são as regras de firewall, para dizer qual que é o tipo de tráfego que ele precisa acessar e quais são os grupos que ele precisa acessar de aplicações, de sites na internet. Então, a gente pode utilizar várias ferramentas para fazer esse tipo de controle do que o usuário acessa na internet. Por exemplo, o mais básico seria a parte de filtro de URL. Tá? O usuário tem que ter isso para definir o que ele pode e o que ele não pode acessar. Mas uma coisa que é muito chata quando você trabalha com filtro de URL, por exemplo, é que tem muito tráfego, por exemplo, que não é classificado. A lista que a gente herdou com o pessoal da Blue Coat, ela é muito extensa. Tanto para sites nacionais quanto internacionais, ela é muito grande. Só que o usuário ele sempre vai escolher aquele site que não está classificado.
A empresa, nesse caso, normalmente ela tem duas opções para fazer esse tipo de controle. Ou ela deixa o usuário acessar de qualquer jeito, vai, acesso lá, ou então ela bloqueia. Quando ela bloqueia, o usuário começa a ficar chateado porque não consegue acessar a página do grupo de estudo da faculdade dele, ou então a página da nova empresa que vende empada. Vocês podem estar achando que eu estou falando besteira, mas eu já vi literalmente essas duas situações ocorrerem e ter reclamação com o pessoal que gerenciava o proxy por causa disso. Uma forma que a gente consegue resolver, tanto o lado da segurança quanto o lado do usuário, é utilizar essa primeira camadinha que a gente tem aqui, que é chamada de Web Isolation. O que esse cara faz? Ele deixa o cara acessar, mas ao invés de mostrar a página para o usuário, ele mostra só um vídeo da página para o usuário. Então o usuário, ele vê o que está acontecendo, ele pode até tocar no que está acontecendo lá, interagir com a página, mas nenhum componente que poderia ser malicioso chega na máquina do usuário. Então a gente consegue fazer esse tipo de controle com essa camada de proteção. Quando, por exemplo, o usuário precisa acessar alguma aplicação que está dentro de um data center privado, seja numa nuvem através de IaaS, ou então até uma aplicação legada que está dentro do data center da organização, qual que é o mais comum de você fazer? Faz o seguinte, fecha uma VPN. Fecha uma VPN porque aí você consegue acessar. Poxa, mas fechar a VPN, você tem que manter o agente instalado na máquina do usuário. 2, você precisa de ter um concentrador de VPN e manter esse cara. 3, você tem que ter banda para o usuário chegar no concentrador de VPN e consumir a informação que está dentro do seu data center. Então, tudo isso é muito complexo de você gerenciar. Tem um outro conceito que não é muito a ideia da apresentação de hoje, mas que se chama Zero Trust Network Access, onde você pode compartimentalizar cada uma dessas aplicações e fornecer de uma maneira segura para o usuário, sem a necessidade de uma VPN. Então, esse tipo de aplicação você consegue publicar o que o usuário precisa acessar dentro de data centers privativos, digamos assim, e permitir o acesso dele a essas aplicações de uma maneira controlada e segura. Tá? Quando o cara precisa acessar, por exemplo, aplicações em SaaS, muito pouca gente... vamos falar que ninguém praticamente não utiliza uma ou outra aplicação SaaS, né? Desde o mais tradicional, como por exemplo um Office 365, um Salesforce, um Google Suite, LinkedIn, Dropbox, Trello. Cara, eu estou citando aqui as que eu particularmente uso, tá? No meu dia a dia de trabalho. Mas vocês vão ter inúmeras aplicações. E a gente precisa ter controle de como que os usuários acessam as aplicações e armazenam coisas ali dentro. Então, aí que entra o CASB para fazer o controle do que o usuário pode fazer dentro desse tipo de ambiente. E, por último, você precisa com que todo esse arcabouço de ferramentas tenha a possibilidade de dar visibilidade para quem gerencia isso tudo. Não adianta de nada você achar que controle, vou dizer assim, se você não tiver evidência de que está tudo sendo controlado de uma maneira correta, ou então, se ocorreu alguma coisa incorreta, você agir em cima disso. Então, por isso que a gente fala que tem que ter um SOC consumindo essas informações, e nesse caso a gente tem ferramenta através do Threat Hunting Center, ou então o ICDX, que é uma plataforma para adquirir todos esses logs, normalizar e entregar para o seu CIEM, mastigar aquilo ali, e você definir quais serão as regras que estarão necessárias para esse ambiente. Tá? Mas lembra aquele caso que eu falei? E se o usuário não estiver com um endpoint gerenciado, onde eu posso instalar alguma coisa? Naquele slide anterior, a gente consolidou todo o tráfego de alguma forma, seja através de um agente, ou seja através que o cara está dentro da minha infraestrutura, e mandou para essa infraestrutura do framework do SASE. E se o cara não tiver um agente? Imagina que ele pode estar de casa trabalhando com a própria máquina dele, né? A maioria das empresas conseguiu entregar uma máquina para o cara, mas empresas menores, por exemplo, não, se vira com o que você tem em casa, vamos fazer acontecer. Então, para acessar, por exemplo, as aplicações internas, já que eu não vou conseguir ter acesso à internet do usuário, eu posso falar o seguinte: se você quiser acessar as aplicações
da empresa, você vai ter que acessar esse portal aqui. Todas as aplicações estão publicadas ali. E esse portal, ele serve de um entreposto para acessar essas aplicações. Tudo que o usuário fizer ali, eu consigo ver o que ele está fazendo e eu consigo agir para falar, isso você pode, isso você não pode. Essa aplicação você pode acessar, essa outra aplicação aqui você não pode acessar. Essa aplicação aqui você precisa provar que você é você mesmo com um segundo fator de autenticação. Então a gente consegue dar esse tipo de controle para fornecer acesso a aplicações internas que não estariam normalmente disponíveis para o usuário. Lembra que para esse caso daqui, uma outra forma de você conseguir fazer é através de VPN, a máquina do usuário. Você não vai instalar um agente de VPN na máquina do usuário. Dificilmente você vai conseguir instalar um agente e sair ileso, digamos assim, né? Existem várias jurisprudências aí que você está tomando posse do equipamento do usuário e a justiça trabalhista não gosta muito desse tipo de atitude, né? Então, da mesma forma, a gente consegue também utilizar o isolation, fazendo com que o usuário passe por essa camada, segure e a gente inspecione o tráfego no meio do caminho, ou um CASB também ele tem essa capacidade. Bruno, isso daí está dando trabalho demais. Se o cara quiser acessar o Office 365, ele vai lá, portal.office.com e acessa. Só que o CASB ele tem a seguinte situação, ele consegue se integrar, eu vou falar um pouquinho mais disso nos próximos slides, já estou me adiantando, como sempre, ele consegue inspecionar tudo que ocorre na nuvem no Office 365, por exemplo. A Microsoft reporta para a gente. Então, se um usuário faz alguma ação que não é permitida, a gente vai lá e desfaz aquela ação do usuário. Se ele compartilha, por exemplo, um conteúdo que não deveria ser compartilhado. E isso a gente consegue integrar no meio do caminho, ok? Pessoal, qualquer dúvida aí, vocês mandem aqui no chat, que no final a gente vai ter um tempo, se eu não estourar o prazo, para responder as perguntas, tá? E aqui, o que a gente consegue fazer também é integrado tudo e ver essa visibilidade para o SOC, CIEM, e dar certeza do que está acontecendo para a equipe de administração. Às vezes eu não gosto dessas animações porque eu esqueço delas. Mas qual é o tipo de controle que a gente consegue ter por trás do SaaS, né? Já que o mote da apresentação também é proteção de informação. A gente precisa ter os mesmos controles que nós temos dentro de casa com um Data Loss Prevention aplicado na nuvem, tá? Então, a solução que a Symantec tem é justamente fazer um puxadinho dos mesmos controles que você tinha dentro de casa, né? Os mais tradicionais aqui, por exemplo, dos principais canais de monitoramento que nós temos, era dentro do endpoint, no storage e em rede. Só que tudo isso aqui era focado dentro de casa. Só que agora, imagina a seguinte situação. O que era DLP de storage, file server, a gente não usa mais file server. A gente usa Google Drive, ou então a gente usa Dropbox, ou a gente usa OneDrive para armazenar os nossos file servers. Exchange está do outro lado aqui, ó, Office 365, está em nuvem. Então, como é que a gente faz esse tipo de controle? A parte de rede, Teams, ferramenta que a gente está utilizando agora aqui, chat do G Suite, mais inúmeras ferramentas que a gente tem aí de conversa. Como ter esse tipo de controle? Quer ver uma outra ferramenta que é cretina, desculpe o termo, mas para se controlar? WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp. E no começo aí, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, quando o WhatsApp bombou, um dos grandes motes dele é que é uma ferramenta muito segura. Realmente, a ferramenta muito segura. Praticamente impossível de você inspecionar o tráfego dela se você estiver analisando via rede. Então, como que a gente vai garantir que o seu usuário esteja utilizando o WhatsApp, por exemplo, na máquina, né? Quem não tem, né? Muita gente tem o agente do WhatsApp instalado na máquina. Como é que a gente controla o que o usuário está fazendo nesse caso daí? Por incrível que pareça, a única forma prática de você fazer isso é com DLP, ou então com Endpoint Protection, dependendo do tipo de controle que você quer fazer, com agente instalado no endpoint. Então, nesse caso, a gente ainda consegue fazer algumas artimanhas para controlar o que o WhatsApp está fazendo
e com isso garantir a segurança dos dois lados, com quem o usuário está falando e com o seu usuário também de fato. Então o que acontece é que o que a gente tinha dentro de casa migrou tudo para a nuvem. E como que a gente vai fazer para ter esse tipo de controle? A questão também de que quais tipos de informação que a gente vai proteger. Uma apresentação em 2020 não é uma apresentação se a gente não citar LGPD. Né? Todo mundo fala agora que DLP é para LGPD. Desculpa a rima forçada, mas sim, a DLP ajuda muito na detecção de informação de vazamento de dados de usuário ou dados de funcionário e dados de cliente também. DLP foi uma tecnologia que nasceu no mundo financeiro para fazer o monitoramento de cartão de crédito, mais focado em PCI. Só que isso se expande para todas as outras áreas. Né? Eu falo, não, como se fosse uma autoridade no assunto. As pessoas que trabalham com DLP costumam dizer que um programa de DLP bem implementado não é aquele que foca somente em uma área, mas sim que foca a empresa como um todo. Né? Não existe uma ferramenta de DLP, a ferramenta é só um pedacinho de um programa muito maior de controle de vazamento de informação. Então a gente tem a necessidade de monitorar vários tipos de informação que estão dentro da organização, incluída, é claro, informação de cliente. Tá? E LGPD também, DLP, ele tem uma função chamada Discovery, que ela é muito útil para identificar dentro da organização onde existem dados sensíveis que possam estar desprotegidos. Isso pode ajudar bastante também na questão da LGPD, na parte de quando o usuário pede para que faça onde estão as minhas informações. Então, um DLP pode ajudar também nessa função. Digamos que seria um benefício incidental do DLP. Só que, quando você monitora a informação, o que você faz com isso? E qual que é a resposta que você vai ter que ter? Dentro de um programa de DLP, essa questão de detectar bem tem que ser muito bem atrelada com dar uma resposta rápida. Principalmente agora, quando você tem o seu usuário numa localidade desconhecida, às vezes com uma máquina desconhecida, utilizando uma aplicação desconhecida, tudo que você não tem controle. Então, tem que ser muito rápido esse processo da identificação que uma coisa começa a acontecer errada e a resposta para você mitigar aquele problema de forma ágil. Porque a gente não está mais colado no usuário, digamos assim, para ver o que ele faz. Então, a gente tem que... digamos que seria um alarme de pré-detecção de que alguma coisa vai dar errado, né? Então, o DLP ele só vai te anunciar o que está acontecendo. Tem uma outra ferramenta que é integrada ao DLP, que ela faz também análise de comportamento. Eu não tenho um slide sobre isso, mas é muito importante você também correlacionar tudo que o usuário está fazendo, porque isso pode gerar alguns alertas antes de que ocorra de fato um incidente. Isso é importante. Análise de comportamento é importante também com o DLP. E como que a gente vai fazer para identificar esses dados? Tá? A maneira mais simples de identificação de dados é através de tags, né, de etiquetas, ou então você falar que existe uma expressão regular para identificar CPF, por exemplo. Só que o problema desse tipo de tratativa é que ela pode dar muito falso positivo. Se ela dá muito falso positivo, você tende a soltar um pouco a ferramenta, fazer com que, por exemplo, eu só quero detectar incidentes que mostrem mais do que 100 CPFs vazando. Cara, mas 100 CPFs, 100 pessoas vazando dados, é muita gente você perdendo informação. Bruno, porque se eu coloco para baixo, a expressão regular às vezes ela não pega, ou então o usuário arranca a etiqueta para poder vazar a informação. Então, o que acontece? A solução de DLP madura, ela precisa ter várias formas de identificar o conteúdo que você precisa monitorar. Então, desde essa questão de você ter uma etiqueta ou então uma palavra-chave que ela é muito importante e você precisa identificar ela, até aí tudo bem. Só que outras formas de você indexar, por exemplo, arquivos. Isso é muito bom para você indexar contratos, por exemplo, arquivos de contrato, código-fonte,
banco de dados, a gente consegue indexar também. Você vai falar o seguinte: tá, se vazar informação, eu quero saber de informação que vazaram dos meus clientes, dos meus funcionários. Então, se tiver o CPF, o nome e o telefone, aí sim eu quero que você me alerte. Agora, se vazar metade do nome, isso talvez não seja um incidente de fato, nesse caso. Então, não me gere esse tipo de alerta. Poderia criar um tipo de regra nesse sentido. Outra coisa também, imagem, PDF. Volta e meia, uma das formas muito simples de você vazar um dado, quando você, por exemplo, só trabalha com expressão regular ou etiqueta, né? Você criar um PDF de imagem, um OCR, por exemplo, de um documento que você quer vazar. Ferramentas modernas já têm, por exemplo, essa parte de detecção de imagem. Então, ele faz um OCR em cima daquele documento ali e aplica para as outras formas de detecção aquele conteúdo já convertido em texto. Então, se tiver ali dentro algum tipo de texto que não deveria vazar, mas que está de uma imagem, a gente consegue analisar isso também. Toda essa parte de imagem já consegue trabalhar muito bem para os detectores que estão dentro dos nossos data centers. Para a nuvem, isso está em roadmap e deve ser lançado no próximo ano. Muito legal também, quando estiver disponível. Então, voltando aqui para o assunto da nuvem, né? A gente falou alguns slides para trás que tudo migrou para a nuvem. Então, como é que eu faço para o meu programa de DLP, que já estava até março desse ano, todo focado em trabalhar dentro da minha organização, se juntar a essa infraestrutura que agora está tudo em nuvem? Tá? Então, a gente tem hoje 3 principais detectores como um serviço em nuvem. A gente tem para e-mail, a gente tem para aplicações em nuvem e a gente tem para acesso à internet também. Qual que é o benefício disso? O primeiro que surgiu foi a questão do e-mail. Deixa eu ver se tem um slide mais para frente disso. Não, quer dizer, eu passo. Deixa eu ficar aqui. Primeiro foi o e-mail. O pessoal começou a migrar para o Office 365, só que tinha infraestrutura de análise dentro de casa. Então, como é que era o fluxo? O tráfego de e-mail, ele vinha para dentro de casa, porque eu tinha minha ferramenta de anti-spam ali. Ah, não, o Office 365 também já tem outro spam. Não, sem problema então. O tráfego de e-mail vai da internet para o Office 365. O usuário consome aquelas informações ali, só que na hora de mandar o e-mail sair, tem que passar pelo DLP, tem que passar pela inspeção. Putz, eu não tenho um detector na internet, como é que eu faço? Mando o e-mail aberto de qualquer jeito? Não, de forma nenhuma. Para sair tem que ter DLP. Então mandava o fluxo de e-mail para dentro do data center da empresa, analisava no DLP ali e mandava depois esse tráfego para fora. Qual que é o problema de você fazer isso? Você consome o tráfego 2 vezes para e-mail, para entrar e para sair. Arquiteturalmente, isso é bem, vou falar, horrível, horroroso. Em termos de gerenciamento, horrível, horroroso. Dar troubleshooting em qualquer situação nesse caso daí é horrível, horroroso. Então não dava muito certo você fazer isso. Depois veio a questão do Casmo integrado com o Casmo para fazer a análise do que os usuários estão acessando essas aplicações. E por último, já que está todo mundo lá de fora, eu preciso ter um controle. Então, deixa atrelado ao proxy em nuvem, e com o proxy em nuvem a gente analisa também isso com o DLP. Qual que é o benefício que você tem de ter esses sensores na nuvem? O DLP ele tem praticamente 2 coisas que você precisa fazer de comunicação com esses sensores, né? As políticas que você cria e aplica neles para falar o que eles precisam observar. E toda vez que ocorrer um incidente, isso tem que ser reportado para eu poder correlacionar com os outros que estão ocorrendo dentro da organização. Então, quando a gente fala desses sensores em nuvem, tudo que ocorre neles é reportado para a console. E a console, toda vez que muda alguma política, enfia não termo polido, né? Publica essas políticas dentro desses sensores que eu tenho em nuvem. Então, está tudo sincronizado. O mesmo tipo de controle que eu tenho dentro da organização é o mesmo tipo de controle que eu tenho fora da organização. Essa que é a beleza do Data Loss Prevention, com esses 2 ambientes integrados. E torna-se, no final das contas, um único ambiente para você gerenciar.
Tá? Essa que é a graça. Vamos lá. Então, o CASB, tá? O que é o CASB? O CASB foi cunhado também pelo Gartner, só que aí já faz mais um tempinho, se não me engano foi lá em 2013, que é o Cloud Access Security Broker. Quem que é esse cara? Ele é um intermediador do acesso às aplicações que estão em nuvem, tá? Esse intermediador, ele vai analisar tudo que nós fazemos nas ferramentas em nuvem. Então, tudo que a gente compartilha, publica, envia, altera a permissão, chama para trabalhar junto, o CASB ele tem visibilidade no que ocorre nesse tráfego, tá? Um CASB normalmente ele consegue trabalhar de duas formas. Ele trabalha ou por API, tá? Que é nesse slide aqui que a gente tem a cobertura para as principais ferramentas de aplicações em nuvem, onde a API do Office 365, ou então vamos mudar um pouco aqui, a API do Workday, por exemplo, ela toda vez que ocorrer uma ação dentro do Workday, ou então dentro do Salesforce. Salesforce é legal também como exemplo. Salesforce você consegue fazer um monte de coisa. Toda vez que ocorrer uma ação dentro do Salesforce, que tipo de ação? Toda vez que eu cadastrar algum cliente dentro do Salesforce, toda vez que eu mandar um arquivo para o Salesforce, logo em seguida o Salesforce notifica o CASB e o CASB analisa se aquela ação ali foi, digamos, legal, foi sancionada de ocorrer. Se o usuário pode executar a ação, se ele tem permissão de executar a ação, para quem ele pode fazer aquela ação, e se o conteúdo que ele está mandando tem alguma informação interessante para o DLP. Então, uma vez que eu mandei um arquivo para o Salesforce manda o arquivo logo na sequência para o CASB, e o CASB diz, isso daqui não tem informação confidencial, pode ficar com esse arquivo aí sem problema nenhum. Ou então, imagina a seguinte situação, esse arquivo ele tem informação confidencial, mas ele pode ficar porque eu considero como Salesforce sendo uma extensão da minha rede. Tá? Isso tem acontecido muito. Né? Antes a internet era externo, né? Agora as aplicações são justamente uma extensão do nosso ambiente. Porém, algumas informações não podem estar dentro do Salesforce. Imagina que chega lá um plano de aquisição indo para o Salesforce, ou então sendo compartilhado no Salesforce. Então, o DLP pode falar, não, cara, esse documento aí não pode. Então, se o cara mandou isso para o Salesforce, remove. Ou então, se o cara compartilhou isso, remove, não pode. E alerta também a todo o time que for necessário, porque isso não pode. Então, o DLP ele entra no meio do caminho também dessa conversa. Uma vez que o usuário faz a ação, é reportada para o CASB conversa com o DLP e fala, pode? Não pode. Arranca fora. Então, toda vez que ocorre a ação, logo em seguida a gente remedia. Só que aí alguém pode falar, pô, Bruno, mas aí é complicado, né? Para não dizer outra palavra com a letra F. E se o cara mandou para lá, aí tem um tempo até ele a API falar com a sua API, você mandar a resposta, se o cara já compartilhou, outro cara já fez download, já vazou informação. Realmente, você tem um ponto de razão nesse aspecto, né? Mas aí tem outra forma que o CASB consegue trabalhar, que é através de gateway, tá? Gateway significa que alguém vai estar no meio do caminho. Se eu estou no meio do caminho olhando tudo que passa por ali, antes da ação chegar na nuvem, vamos considerar ainda lá o Salesforce, que a gente tem tanto API quanto o Gateway, chegou no meio do caminho, ele olha, ô CASB, o cara pode compartilhar esse documento aqui? Aí o CASB pode falar, compartilhar ele pode, tá? Mas deixa eu dar uma olhadinha nesse conteúdo aí primeiro dele. O DLP, o usuário ele pode compartilhar esse conteúdo aqui? O DLP, olha, de jeito nenhum. Esse conteúdo ele não pode. Então, quando o cara ir apertar share lá, compartilhar, ele vai receber, não, você não pode fazer isso, e ainda toma um alerta na cara falando, olha só, você está tentando fazer uma ação que ela não é homologada, e a gente vai avisar seu chefe por causa disso, tá? Por favor, que não se repita. E se o cara continua a fazer isso com várias vezes, com várias frequências, ou tentando fazer de formas diferentes, lembra que eu falei lá sobre uma ferramenta para análise de comportamento? Essas ferramentas de análise de comportamento, elas conseguem pegar o usuário
mastigando, tentando bater e vazar, tentando encontrar um furo, e ele já alerta, olha só, fulaninho ali tá muito estranho, ele tá fazendo um monte de coisa que não deveria fazer. Esse cara já tá com um comportamento muito bizarro comparado com os colegas dele. Por que fulaninho, por exemplo, tá mandando 50 milhões de arquivos quando ele só costumava mandar 10? Já tá ficando estranho. Por que fulaninho tá compartilhando esse monte de arquivo com todo mundo? Não dá uma hora depois ele vai lá e arranca todos os compartilhamentos. É tudo comportamento suspeito que esse cara tá fazendo e pode ser uma coisa errada. Na maioria das vezes é uma coisa errada que o cara tá fazendo, né? São poucos os casos de negócio que realmente aquilo dali tinha uma justificativa lógica e plausível para isso. Mas essa que é a graça de você ter toda a situação do DLP integrado com o CASB, que entende as aplicações, que está integrado com o proxy em nuvem, que te controla o que você está fazendo, perto de você, tudo num único monolito de aplicações, de serviços, de segurança e de rede, tá? Eu falei um pouco disso daqui antes, que a resposta no DLP ela tem que ser rápida e ela tem que ser precisa, tá? Programa de DLP, a gente estava conversando antes com o pessoal da Brasoftware, que a gente precisa fazer com que isso seja baseado naquela tríade, né? A aplicação de apresentação de segurança, a gente tem que falar da tríade de tecnologia, pessoas e processos. E nenhuma desses três caras aqui pode estar quebrado, senão o processo inteiro não funciona. E isso o que a gente fala é que isso tem que ser muito ágil. A questão de você sempre ajustar as regras, garantir que os incidentes sejam sempre tratados de acordo com a severidade correta deles, para que o que for de incidente severidade alta seja tratado primeiro do que um de low. E às vezes a gente se perde um pouco nisso, tá? Então o DLP ele tem que prover isso, ferramenta para ele te prover esse tipo de situação. Eu não posso falar de prevenção a vazamento de dados sem falar em educação do usuário. O usuário é sempre uma pessoa-chave no processo de educação. E isso que a gente está mostrando aqui nesse slide são só algumas coisas que o DLP consegue auxiliar a falar. Se o usuário está errando, ele precisa ser notificado que ele está errando, para ele entender que aquilo dali não é um comportamento aceitável. E tem que ter também uma mão dupla de informação, né? Esse pop-up que aparece aqui, por exemplo, é no agente. Quando a gente detecta alguma coisa errada que o usuário está fazendo, a gente pergunta para ele também, cara, por que você fez isso? Poderia até colocar mais um item aqui, não, eu estou fazendo isso que é na maldade mesmo. Não, não é. Na maioria dos casos o usuário não faz um vazamento de informação na maldade, mas é que ou ele não tem ciência da informação que ele está gerenciando, ou ele não entende o processo de negócio da empresa, ou ele não entende a segurança que deveria ter para aquele tipo de informação. E uma vez que você identifica qual desses motivos é o mais comum dentro da organização, você pode estabelecer um programa de educação continuada para que, identificados desvios, você vai lá e educa o usuário, né? O usuário é igual criança, segue por exemplo. O usuário vê uma coisa errada acontecendo, ele vai lá e avisa para a organização, avisa para os grupos de segurança que aquilo dali está ocorrendo, porque ele quer que esse tipo de problema seja corrigido e que a vida dele seja facilitada. O DLP ele pode ser uma ferramenta que vai te dar muita dor de cabeça e tornar a vida do seu usuário um inferno, mas ela pode ser também uma ferramenta que melhora o processo de segurança e torna ele mais simples também, no sentido que está tudo seguro, todo o processo dele é seguro, então eu não preciso fazer bloqueio e deixo a informação fluir de uma maneira segura. Tá? Terminando, sobre o processo aí de implementação de um DLP. Por acaso alguém viu aí em agosto, né? Agosto, setembro, de volta ao assunto da LGPD, né? LGPD em 48 horas, LGPD em 24 horas. Da mesma forma que não existe um processo de certificação e de homologação interna de LGPD em 20 ou 48 horas, a mesma coisa não ocorre com o DLP. No DLP não adianta você implementar a ferramenta e acreditar que no mês seguinte todos os seus problemas estarão resolvidos, né? Não é bem assim.
Existem essas 4 grandes divisões que a gente fala, que é primeiro você ter visibilidade do que está acontecendo, começar a corrigir os seus problemas, os seus processos de negócio que estão tortos, por exemplo, para que eles fiquem mais seguros. Depois você notifica o usuário para que ele entenda que ele tem que trabalhar de uma maneira mais segura, mais comportada. E por último, prevenir e bloquear. Isso daqui é um trabalho que toma em torno, numa organização de médio porte, 1 ano, pelo menos. Tá? E mesmo assim a gente não cobra a empresa como um todo. Mas DLP não é um projeto, DLP é um programa. DLP é para a vida inteira, digamos assim. Você vai ter tempo para implementar isso tudo de forma controlada e bem feita. Tá? Fechando. A Symantec, ela tem aí, como a gente falou no começo, diversos componentes que se enquadram muito bem no framework do Gartner. Né? A DLP, ferramenta líder de mercado. Endpoint Protection, ferramenta líder de mercado. Proxy, líder de mercado também aí, com mais de 20 anos de estrada consolidado. E o que a gente fez também para ficar homogêneo foi migrar todos esses serviços, né? Não, isso a gente não migrou tudo ainda, né? A gente está migrando todos esses serviços para um único fornecedor que a gente escolheu ser o Google Cloud. Tá? Poderia ser a Microsoft, foi uma decisão interna que foi para o Google devido à quantidade de pontos de presença que a gente tinha no mundo inteiro. Então, já migrou a parte de proxy, está migrando a parte de DLP, vai migrar a parte de endpoint. Isso tudo deve terminar em até abril. Para que isso? Para que a gente tenha todos esses serviços o mais próximos aos usuários de forma mais ágil possível. Tá? E tentando, o máximo que possível, consolidar essas soluções em consoles abrangentes para que você consiga gerenciar esses serviços. Quem me conhece sabe que eu não tenho muito papo na língua e eu acho muito complicado da gente ter uma única console para controlar todos os serviços. É tipo o Senhor dos Anéis aí nessa história. Vão ter menos consoles. Mas isso é uma coisa também que foi muito interessante que o Gartner falou. O ideal é que você tenha menos fornecedores, porque esse processo de integração desse serviço já não é fácil quando você tem poucos fornecedores. Se você tem um fornecedor para cada ferramenta diferente, isso vai se tornar uma tarefa muito complicada e que, no final das contas, pode não valer a pena. Tá? Isso são palavras do Bruno, são palavras do próprio Gartner a respeito disso. Eu queria agradecer a Abrasoftware e a presença de todos vocês aí nessa manhã maravilhosa do dia 15 de dezembro, por essa oportunidade de conversar com vocês a respeito do SASE e de como as nossas soluções de proteção de informação se enquadram dentro desse framework, e eu estou aberto a perguntas. Brunão, parabéns, cara, que show, muito legal sua apresentação. A gente teve bastante interação aqui com perguntas, então a reciprocidade é do público também. Passando uma mensagem rápida aqui, eu acho que o Bruno é um dos principais pilares desse novo modelo Broadcom, Symantec, né? Barra Symantec ainda. Então, essa mensagem que ele traz aqui das soluções é a mensagem que eu estou expandindo aqui para os nossos clientes que estão participando, de que a gente vai continuar os investimentos em tecnologia e tem coisa muito boa vindo para 2021. Então, nos procurem para que a gente possa conversar, aprofundar os assuntos. Eu estou à disposição, o Bruno está à disposição, nosso ecossistema está preparado para atender. Então, agora é hora de potencializar as coisas. Eu vou abrir aqui para o Luiz, tem algumas perguntas, e aí o Luiz Fabiano vai repassar para você, tá, Brunão? Parabéns, viu? Valeu. Legal, Anderson, obrigado, parabéns aí pela orquestração da live. Bruno, parabéns, fantástico, muito bom, muito rico sua palestra, é muito interessante você compartilhar a visão da Broadcom em relação a esse cenário de segurança, tudo o que aconteceu esse ano. Então, a gente faz até uma reflexão depois de assistir aqui a sua apresentação. E um ponto importante, as pessoas aqui interagindo com a gente, muita gente te parabenizando e também tendo algumas dúvidas. Eu vou começar aqui primeiro, pessoal, agradeço muito aqui a interação de vocês,
Vou começar com algumas perguntas aqui, Bruno. Tem uma pergunta do Luciano. Obrigado mais uma vez, Luciano, pela pergunta. Ele quer saber o seguinte, Bruno. Com o SharePoint, como controlar a transferência de dados da máquina do usuário para a nuvem sem vírus ou sem algum tipo de malware? Do SharePoint, a gente está considerando nesse caso o SharePoint Online, né? O que acontece nesse caso é o seguinte: ou você coloca um agente na máquina do usuário para poder inspecionar o que o usuário está fazendo com essa informação e jogando para o lado do SharePoint, ou então você vai ter que começar a trabalhar com um CASB no meio do caminho, tá? Como eu falei, o CASB, no caso do SharePoint em específico, quando um usuário ele sobe uma informação para o SharePoint e o arquivo fica dentro, digamos, o arquivo chegou dentro do SharePoint. Nesse caso, o que um CASB ele vai fazer? Ele pode trabalhar de duas formas. Se você estiver ligando somente a API, um benefício da API também, é muito simples de você implementar a API, tá? Geralmente você vai na página do Office 365, faz uma configuração, vai na página do CASB, faz uma configuração, os dois começam a se falar e trocar figurinha um com o outro. Então, nesse momento, chegou o arquivo lá, o SharePoint ele empresta esse arquivo para o CASB e o CASB ele olha se o conteúdo do arquivo é inapropriado ou se tem algum tipo de malware. Muito bem lembrado essa questão aí, Luciano, do malware. Porque o que acontece? O CASB, normalmente, ele tem essa capacidade também de você fazer um scan dentro desse tipo de conteúdo para verificar contra malware. No nosso caso, a gente utiliza várias engines que tem dentro do Endpoint Protection, como a parte de assinatura tradicional, a parte de comportamento do que está dentro do arquivo e também Machine Learning, para poder fazer essa análise do que está ali dentro. Então, essa é uma forma. A segunda forma é através de gateway. No meio do caminho, você colocar alguém. Então, se você tem um proxy que vai servir como intermediário, esse cara pode fazer um papel também junto com o CASB e o CASB olhar se aquele arquivo pode ser seguro de armazenar dentro do SharePoint e se tem algum tipo de malware antes do arquivo chegar lá. Essa que é o pulo do gato também aí quando você tem um gateway. O arquivo nem toca na nuvem. Ele para no meio do caminho. Então, são essas três formas aí. Endpoint, monitorando o que o usuário está fazendo. API, uma falando com a outra. E a terceira via gateway no meio do caminho, que nem deixa a informação chegar lá. Fantástico, Bruno. Excelente resposta. Obrigado aí pela resposta. Tem também aqui uma pergunta do Juliano Rodrigues. Obrigado, Juliano, pela interação. E ele quer saber o seguinte. É possível integrar o DLP pelo agente do CEP? Cara, eu tenho chão aqui do Symantec, eu vejo esse pedido aí faz tempo, né? Então, a resposta padrão era não. Um agente que trabalha com uma coisa, faz uma coisa, outro agente faz outra coisa, faz outra coisa. Há alguns anos atrás, eles tentaram ainda fazer uma joint venture entre o CEP e o DLP. Foi lançada uma console em nuvem de DLP, mas que só trabalhava com o agente e o nível de políticas era muito limitado. A aceitação desse produto não foi muito grande, eu não sei se eles vão revisar esse produto mais para frente, mas a conclusão que a gente chegou, cara, o CEP trabalha com malware, o DLP trabalha com controle de informação, cada um faz muito bem o seu papel, então deixa eles separar. Existe uma funcionalidade bem que a gente consegue esses dois agentes. Se o usuário possui os dois agentes na máquina, eles conseguem trocar informação. A gente consegue criar uma política no DLP que fala o seguinte: se o processo que estiver tocando numa informação sensível for desconhecido pelo CEP ou for malicioso, eu não quero que ele toque naquela informação ali, tá? Então, os dois agentes eles conseguem trocar figurinha nesse caso daí. Um caso de uso muito legal e muito poderoso nesse aspecto é na questão de ransomware. Imagina que, por um acaso, a sua máquina pegou um ransomware, tá? E ela tem os agentes ali. O machine learning estava desligado, a vacina estava desatualizada, o CEP estava assim, no pior cenário possível, né? Estava tudo acabado. Então, ele não
identificou que chegou um ransomware ali. O DLP, ele, quando ele vê aquele processo estranho, tentando tocar informação sensível, o que ele vai falar? Não, cara, você eu não conheço, o CEP não te conhece, ninguém te conhece, nesses arquivos aqui você não toca de jeito nenhum. Então ele pode criptografar todas as fotos da família do cara na praia, porém arquivos que a gente considerou que tenham informação sensível na máquina do usuário, a gente não deixa um malware, por exemplo, encostar dentro desses arquivos. Perfeito, Bruno, excelente. Olha só, o assunto é muito latente, né? A questão de segurança, então a gente está tendo aqui várias interações, o que é muito bom. Tem uma aqui, também interessante, a pessoa se logou como anônimo, mas a pergunta é muito boa aqui. Ele quer saber o seguinte, Bruno, o CASB Gateway é dimensionado por nuvem ou por API? O CASB Gateway, ele é dimensionado por usuário, tá? E ele pode ser licenciado, se não me engano, talvez a gente traga... a gente tem um outro webinar amanhã, né? Então, qualquer coisa a gente confirma amanhã essa informação. Mas ele é licenciado por usuário, por aplicação, mas ele tem um licenciamento que eu posso licenciar para todas as aplicações que estão via Gateway. Tá? Então dá para você falar o seguinte, eu tenho 500 usuários e eu quero monitorar todas as aplicações desses usuários que estão passando aqui via Gateway. E eu vou falar para vocês, cara, Gateway tem aplicação a rodo, tá? Aqui tem esse slide aqui com algumas aplicações, mas se não me engano são mais de 400 aplicações que a gente tem já monitoradas pelo Gateway. Bruno, apareceu uma nova aplicação aqui do Sudoeste Asiático que vocês não conhecem ainda. Dá para monitorar? A gente pode fazer o pedido para que isso seja incluído dentro da infraestrutura do CASB também, mas tem o conector genérico, o Custom Detector. Então você mesmo pode identificar quais são os principais campos que devem ser monitorados e isso está dentro da ferramenta também para você criar. Perfeito, Bruno, excelente. São várias perguntas aqui e, pessoal, até para que a gente cumpra aqui o nosso horário, eu sei que tem várias perguntas aqui, nós vamos compartilhar tanto com o Anderson como com o Bruno. Peço a gentileza aqui para que vocês também depois respondam, interajam aqui com as dúvidas. Eu quero fazer mais uma aqui, Bruno, também a pessoa conectada como anônimo, mas ela quer saber o seguinte, né? Com o CASB, ele posso interromper compartilhamento de shares do OneDrive de qualquer usuário? Você pode é uma pergunta capciosa, digamos assim. Porque se você estiver considerando somente, por exemplo, um CASB que trabalha com API, ou então se você licenciar somente a parte da API, você só vai conseguir bloquear o compartilhamento ou quebrar os compartilhamentos das APIs com que a gente esteja falando. Lembra que eu falei para você configurar, você tem que ir lá na console da Microsoft, faz uma configuração, na console do CASB faz outra configuração. As duas estão se falando. Então, para esse tenant, eu consigo quebrar qualquer share que o usuário foi lá e fez. Tá? Isso daí, moleza. Só que se a gente estiver falando via Gateway, eu posso pegar o cara acessando também um tenant de terceiro. Imagina que eu, Bruno, tenha o meu tenant pessoal, e eu vou lá e vou fazer esse tipo de controle. A minha API não está ligada com o CASB por onde estou passando no meio do caminho. Só que quando eu estou falando via Gateway, ele nada mais é do que um cara no meio do caminho e ele olha tudo que está passando ali. Então, nesse caso, eu posso falar, Bruno, você está tentando compartilhar, né? Num Gateway de terceiro, né? Vai compartilhar? Não. Sinto muito. Tá? Nesse caso, dá para você fazer esse tipo de controle também. Ainda, se você tiver o gateway no meio do caminho, você pode falar o seguinte, você só vai acessar o tenant que eu mandar, tá? Que eu quiser. Outros tenants do Office 365 você não vai acessar. Então, dá para fazer esse tipo de controle também quando você está trabalhando com gateway no meio do caminho. Proxy Blue Coat também você consegue fazer esse tipo de configuração, mesmo sem ter o CASB, mas é muito mais legal você ter isso com o CASB, porque ele te abre um leque de configurações e ações que você consegue controlar do usuário enorme. Desculpa o sorriso no rosto, mas é que só para alfinetar um pouquinho a apresentação do Rafa amanhã, que vai ser sobre proxy, e o CASB para esse tipo de coisa é muito mais legal da gente fazer.
Perfeito, Bruno, excelente, excelente. Bom, existem mais perguntas aqui, como eu comentei, mas eu queria passar para o Anderson e para você também, Bruno, para que a gente não ultrapasse muito aqui o nosso tempo, trazerem aqui as suas considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer pela palestra, te parabenizar, Bruno, excelente, tanto pela palestra quanto pelas respostas, muito bom. E também agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até o final. Lembrando que essa apresentação ela está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês 24 horas depois, né, no mesmo link que vocês utilizaram, pessoal, para poder fazer a inscrição. E é isso. Passo aqui para você, Bruno, e para você, Anderson, trazerem as suas considerações finais. Obrigado. Obrigado, Luiz. Queria agradecer ao seu time também de Academy, com a Marcela. Agradecer ao Bruno pela apresentação, pelas respostas. Com relação às perguntas que a gente não teve tempo de responder, responderemos todas por e-mail. E lembrando, amanhã temos mais uma live e esperamos vocês, pessoal. É contigo aí, Brunão. Só agradecer aí, pessoal, a possibilidade de conversar, Anderson, Luiz aí, pela hospitalidade. Foi tudo muito tranquilo. E para o público em geral, eu espero que tenha sido tão divertido para vocês quanto foi divertido para mim. No final das contas é isso, trabalhar independente de onde a gente estiver, de maneira segura, para a gente, para os nossos usuários, e se divertir bastante no final de tudo. Muito obrigado aí, pessoal. Um ótimo dia a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Anderson. Excelente dia e até amanhã. Grande abraço. Pessoal.